Leitura do livro de Deuteronômio, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James, 1611, uma marca da BV Books. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel desde o lado do Jordão, no deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tófel, e Labã, e Azerote e de Zaabe. Há 11 dias de jornada desde Horebe pelo caminho do Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles, depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote, em Edrei, desde o lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus e a todos os lugares próximos, pela planície, pelas colinas e pelo vale, e pelo sul, e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós. Ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: Não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento e conhecidos entre as vossas tribos, e colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e disseste: É bom que façamos o que dizes. Assim, tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães sobre milhares e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouve as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre cada homem e seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferenças entre as pessoas em juízo, mas ouvireis os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, eu a ouvirei. E vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que deveríeis fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cades Barneia. E eu vos disse: Chegastes aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti. Vai e possui-a. Como o Senhor Deus dos teus pais te disse: Não temais, nem te desanimes. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: Enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra e nos dirão por qual caminho devemos subir e as cidades que iremos. E dizer-me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo, e eles foram e subiram o monte, e chegaram ao vale de Escol, e o espiaram. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra, e o trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra, e disseram: É uma boa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mesmo assim, não quisestes subir,
Mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas e dissestes: Portanto, o Senhor nos odeia e nos trouxe da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: Esse povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: Não vos amedronteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós no Egito diante dos vossos olhos, e no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho em que fostes, até que chegastes a este lugar. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós, para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas, à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devíeis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras e irou-se e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. O Senhor também irou-se comigo por vossa causa, e disse: Tu também não entrarás lá. Mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, porque ele fará com que Israel herde a terra. Além disso, vossas crianças, que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos, que naquele dia não tinham conhecimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles a darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei vossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: Pecamos contra o Senhor, subiremos e pelejaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que haveis cingido a cada homem as suas armas de guerra, e estivestes prestes a subir o monte, o Senhor me disse: Dize a eles: Não subais, nem pelejeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. E eu vos falei, e não ouvistes, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, e subistes com arrogância o monte. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Horma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Deuteronômio capítulo 2. Então viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou. E muitos dias rodeamos o monte Seir. E o Senhor me falou, dizendo: Já rodeastes este monte tempo suficiente. Virai para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelas costas de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles vos temerão. Portanto, tende cuidado. Não vos intrometas com eles, pois não vos darei a terra deles. Não, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte Seir a Saul por possessão. Comprareis deles com dinheiro, comida para comerdes, e também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor te abençoou em todas as tuas obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te faltou.
E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse: Não aflinjas os moabitas, nem pelejes contra eles nem batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque dei aos filhos de Ló como possessão. Em tempos passados, habitaram ali os Emins, um povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins, e também foram considerados gigantes, como os Anaquins. Porém, os moabitas os chamaram Emins. Antes também, os joreus habitavam em Seir, mas os filhos de Esaú os sucederam, quando os destruíram e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão que o Senhor lhes deu. Agora levantai-vos, disse eu, e cruzai o ribeiro de Zered. E cruzamos o ribeiro de Zered. E o período em que viemos desde Cades-Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Porque a mão do Senhor foi contra eles para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu, quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou, dizendo: Hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe, e quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflinjas, nem te intrometas com eles, pois não te darei a terra dos filhos de Amon, nenhuma possessão. Porque dei aos filhos de Ló por possessão. Esta também era considerada uma terra de gigantes. Em tempos passados, gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam Zazumins. Um povo grande e numeroso, e alto, como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os horeus diante deles. E eles os sucederam, e habitaram em seu lugar até este dia. E os Caftorins, que vieram de Caftor, destruíram os aveus que haviam habitado em Azerim até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai vossa jornada, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que eu dei na tua mão Seom, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começai a possuí-la, e contende com ele em batalha. Naquele dia, começarei a pôr o terror e o temor de ti nas nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti e tremerão, e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensageiros do deserto de Quedemote até Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Passarei pela estrada e não desviarei a mão, nem para a direita nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro para que eu possa comer, e me darás água por dinheiro para que eu possa beber. Somente passarei a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e tornou seu coração obstinado para que pudesse entregá-lo na tua mão, como vê neste dia. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la para que possas herdar a sua terra. Então Seom veio contra nós, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e nós ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens e as mulheres e os pequenos e todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Somente tomamos o gado por presa para nós,
e os despojos das cidades que nós levamos. Desde Aroer, que está à beira do rio de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem às cidades nos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Deuteronômio capítulo 3. Depois nos viramos e subimos a caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrém. E o Senhor me disse: Não o temas, porque eu o entregarei, e a todo o seu povo e a sua terra na sua mão. E farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou a nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não tomássemos deles, 70 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros em grande número, e as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens e as mulheres e as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava deste lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades da planície, e toda Gileade, e toda Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme côvado de um homem. E esta terra, que tomamos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade do monte Gileade, e as suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas. E o restante de Gileade e toda Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, com toda Bazã, que era chamada terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe até as costas dos Gesuritas e Maacatitas, e a chamou, segundo o seu próprio nome, Bazã Avote Jair, até este dia. E dei Gileade a Maquir, e aos Rubenitas e aos Gaditas dei desde Gileade até o monte Arnon, metade do vale, da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Também a planície e o Jordão e a sua costa, desde Quirinete até o mar da planície, que é o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra. Mas as vossas esposas e os vossos pequenos e o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como a vós, e até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu, além do Jordão. E então voltareis, cada homem à sua possessão que vos dei. E naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: Os teus olhos virão tudo que o Senhor teu Deus fez a esses 2 reis,
Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Não os temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder? Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte, e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: Basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e contempla com os teus olhos, pois não passarás este Jordão. Mas ordena a Josué e encoraja-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará com que herdem a terra que verás. Assim permanecemos no vale diante de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Porquanto todos os homens que seguiam Baal-peor, o Senhor teu Deus os destruiu do meio de vós. Mas vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, aos olhos das nações que ouvirão todos estes estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão perto deles, como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que apresento diante de vós neste dia? Somente cuida-te a ti e mantém a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que não se afaste do teu coração todos os dias da tua vida, mas ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, especialmente no dia que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e para que possam ensinar aos seus filhos. E viestes e ficaste ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo. Ouvistes a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisses, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Portanto, cuidai-vos a vós mesmos, pois não vistes modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vós façais imagens de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa nos céus, a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus,
e quando vires o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, sejais impelido a adorá-los, e sirvais aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, até fora do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por semelhança. Mas devo morrer nesta terra, não devo passar o Jordão, mas vós passareis e possuireis essa boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e vós tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagens de escultura ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor vosso Deus para provocá-lo à ira. Neste dia eu invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, para que logo pereçais completamente, da terra que passastes o Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, e restareis poucos em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiveres em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e obedeceres a tua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que Ele jurou a eles. Porque pergunta agora aos dias que são passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta desde a extremidade do céu até a outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e viveste? Ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por tentações, por sinais, por prodígios e pela guerra, e com mão forte e com braço estendido e com grandes terrores, como tudo que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Do céu Ele fez com que ouvisses a sua voz, para que Ele pudesse te instruir. E sobre a terra Ele te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. Porque Ele amou seus pais, por isso Ele escolheu a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante dos seus olhos com o seu grande poder, para mover de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti como herança, como é neste dia. Portanto, hoje saberás, e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Portanto, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que tudo te vá bem, e com os teus filhos depois de ti, e para que possas prolongar os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades deste lado do Jordão, voltadas para o nascente,
para que pudesse fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse em tempos passados, e para que, fugindo a uma dessas cidades, pudesse viver. A saber, Bézer no deserto, na planície, dos Rubenitas, e Ramote em Gileade, dos Gaditas, e Golã em Bazã, dos Manassitas. Esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito, desde o lado do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram a sua terra e a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam deste lado do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão para o leste, até o mar da planície, sobre as nascentes de Pisga. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lembrando que a Bíblia King James 1611 só é publicada pela BV Books no Brasil. Graças damos a Deus pela oportunidade que temos de ler a palavra dele. Cumprimos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você caiu nesse vídeo, gostou e quer fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado diariamente quando um novo vídeo for postado. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição do vídeo. E assim, fazer a sua leitura, acompanhada ou não conosco. Eu vou parando por aqui, mas antes, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a outras pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.